Boa tarde, turma. Então vamos continuar as nossas aulas, né, de industrialização. Agora nós vamos estudar as organizações empresariais, tá? Vamos lá. A primeira organização empresarial é o monopólio. O que é um monopólio, tá? É quando uma única empresa, ela tem o quê? O poder exclusivo de um determinado produto, tá? Ou ele é bens ou ele é serviço. Então ela coloca o quê? O preço que ela quiser naquele determinado produto, né? E o consumidor o quê? Ele paga por aquele determinado produto, bens ou serviço, tá? Um exemplo aí é quem, tá? É o Correio, né? Que no Brasil é a única empresa que faz esse serviço de postagem, o SAI, né? Que é o serviço de água e esgoto, e a Petrobras. Então, o que acontece? Nesses casos, às vezes, o próprio consumidor ele é prejudicado por esse serviço, porque ele paga por um serviço, às vezes, muito caro e ele não é bom, tá? Então, esses aí são o quê? As empresas monopolistas. A gente tem também as empresas oligopólios. Os que são essas oligopólios, tá? Elas são empresas, tá? Elas se tratam de uma única empresa que elas se competem entre elas, tá? Um exemplo aí, a gente tem o que? No ramo de telefonia, tá? E a gente tem no Brasil o que? As 4 empresas de telefonia que são mais usadas: a Claro, a TIM, a Vivo e a Oi. Então elas competem entre elas. Existem o que? Poucas no mercado, tá? Então o que? No determinado ramo empresarial, tá? No caso que eu coloquei aqui de telecomunicações, já existe poucas e elas competem entre elas. E muitas delas existem o que? O mesmo valor, né? De produtos semelhantes, tá? Então vamos lá. A gente tem o cartel. O cartel ele é muito conhecido. O cartel ele é proibido, mas ele acontece, né? Um exemplo de cartel muito vigente aqui no Brasil é o de preço dos combustíveis, né? Da gasolina, do etanol, do óleo diesel, né? Que é o que? Empresas geralmente do mesmo setor, tá? Elas se unem para colocar o que? Um preço só. E a maior parte desses preços são o quê? Preços abusivos, né? Que infelizmente a gente tem que pagar. Então assim, o combustível, a gente pode ver nessa foto ali, vamos lá, a gasolina, R$4,39, no outro R$4,39, né? O outro R$4,04. Então assim, um cartel mesmo, isso é muito comum hoje no Brasil e isso é uma prática proibida, tá? Então é o que? Eles se unem para ter uma fatia no mercado, né? Eles estabelecem os preços para controlar também a questão da matéria-prima, tá? A gente tem o trust. O trust é o que? É uma fusão, tá? A fusão ou união entre 2 ou mais empresas do mesmo ramo ou de áreas diferentes da economia, tá? Elas formam o quê? Uma associação, tá? De empresas, né? É uma forma de o quê? De monopólio muito utilizado em grandes empresas. Então hoje isso aí é muito comum, tá? Qual que é o objetivo dela? O que? É a ameaça de pequenas empresas. Então elas se unem, outras empresas menores vão se unindo e formam o que? Uma fusão de grandes empresas, tá? Vamos lá, exemplo de trust. Existem 2 tipos de trust. O trust horizontal, que essa fusão é de empresas do mesmo ramo econômico, tá? O exemplo que eu coloquei ali, a Ambev, né? Então a Ambev é o que? É uma empresa de bebida, de vários ramos de bebida. Então ela tem o que? Refrigerante de várias marcas, cervejas de várias marcas, sucos de várias marcas, água gaseificada, suco. Então ali
é o que? Do mesmo ramo econômico, tá? E tem o trust vertical, que é o que? É o domínio comercial, que vem desde a matéria-prima, tá? A cadeia produtiva, a extração final do produto. Um exemplo que eu coloquei ali é a Petrobras, que faz a exploração, o refino, a distribuição e a comercialização do que? Do gás e do petróleo, tá? Então, existe vários também outros tipos de trust de empresas, né? Que fazem o trust vertical e o trust horizontal, tá? Vamos lá. Um outro tipo de organização empresarial é o holding. O holding é o quê? São diferentes tipos de empresas, tá? Dominados por ter uma organização central, tem é como se fosse o quê? Uma empresa central, e ela é responsável por quê? Por administrar várias outras empresas, tá? Às vezes, tá? Ela o que? Muitas dessas empresas não tem nada em comum, são que diversos segmentos. Então, um exemplo que eu coloquei aí, a Univeler. A Univeler é o que? É a empresa responsável por administrar quais produtos? A gente pode ver a Lux, que é sabonete, Knorr, tempero, né? É ali, que bom, que é sorvete, Mazola, que é óleo, a Helmas, que é maionese. Então, assim, gente, são produtos que não tem ali, se a gente ver, não tem afinidade nenhuma, mas que se uniram, fizeram uma fusão e tem uma empresa única para administrar todas elas, tá? Então isso é chamado de holding. A gente tem também outro tipo de organização chamado joint venture. Essa joint venture é o que? Quando duas ou mais empresas elas se unem, tá? Para criar o que? Uma terceira. Por que isso aí, tá? Para permanecer onde? No mercado e ter uma maior competitividade. É como se fosse assim, uma tem a tecnologia e a outra, ela tem dinheiro. Ela tem uma fatia no mercado. Então elas se juntam para o quê? Junto com o dinheiro e tecnologia, elas o quê? Permanecerem fortes contra uma outra. Então, o que acontece? Isso aí às vezes é por tempo determinado ou indeterminado, tá? Exemplo que eu coloquei, duas empresas do ramo de telefonia, que é a Nokia e a Siemens. Então, eles se uniram e formaram a empresa o quê? Nokia e Siemens Network, tá? E a gente tem também o chamado conglomerado. O conglomerado é uma empresa interessada em uma ampla gama de produtos e serviços não relacionados obrigatoriamente. Então, o conglomerado, tá? Ele é o quê? São fusões, são aquisições de várias empresas aí, tá? Ela é muito parecida com uma outra que a gente viu aqui. Vamos voltar lá para a gente entender com a holding, né? Com a holding, ela tem o quê? Uma empresa, uma administradora e vários produtos. O conglomerado, ele, olha lá, a gente pode ver, são várias empresas, né? Aqui a Unilever faz parte de um conglomerado. Aí a gente tem a Johnson, que também faz parte desse conglomerado. Então, essas empresas aqui, elas têm muitas coisas afins. Fusão de outros produtos, outras empresas, para o quê? Para não perder a fatia no mercado. Então, a gente pode ver ali, né, que a Johnson Johnson, lá embaixo, aqui, ó, tá? A Johnson Johnson, né, ela tem o quê? Sabonete, ela tem pastilha, né? Ela tem vários produtos aí. A gente tem aqui a Nestlé, muito conhecidíssima. Então a Nestlé é o quê? Sorvete, picolé, a gente tem todos os tipos de chocolate, né? A gente tem cereal, a gente tem aqui a Coca-Cola, que não é só a marca Coca-Cola, né? Existem outros produtos a mais da Coca-Cola. Então isso, gente, é chamado por quê? De conglomerado, tá? Então a gente termina a aula de hoje sobre essas
organizações empresariais, tá? E até a próxima aula, tá? Boa tarde.